Boa tarde, tarde preguiçosa e chuvosa hoje. Hoje vou fazer uma coisa, que eu vou ler uma coisa que eu escrevi e seria uma receita de um bolo, que não é bem um bolo. É o seguinte, uma metáfora de política também. Receita. Sabe aquele caderno de receitas disputado entre filhas, netas, vizinhas, quituteiras da região? Pois é, estou usando uma metáfora para tratar de política. A receita com medidas deve ser rigorosamente seguida para que o bolo seja delicioso. Acontece que não se obteve o resultado esperado. Será por quê? A culinária, como política, trazem em si o toque do dono da receita. Tem um ponto certo do bolo, a consideração do contexto político. Então, se a quituteira se for, sempre tem uma neta mais apegada, um correligionário mais próximo que pela observação e conversa amiga e agradável faz a fixação do aprendizado. É a memória afetiva. Assim, nas mãos do Criador, o sucesso é garantido. Para as outras quituteiras e políticos, o que foi feito não ficou muito bom, o deles é melhor. Nada errado. Pode sim ser muito bom. Essa reação pode desenvolver ressentimentos que podem impedir que possamos nos deliciar com o bolo quando o bolo estiver servido. Na política, quando a preocupação dos envolvidos é apontar. Na política, é quando a preocupação dos envolvidos é apontar defeitos e não valorizar o que pode ter sido um acerto. Agora teremos um delicioso lanche comunitário. Vale ceder a cadeira para quem está de pé ou cansado. Vale dar a carona. Vale explicar e, principalmente, desarmar o olhar. Passado esse tormento, um longo abraço vitorioso e uma fatia de bolo fraternalmente partilhada, que será alimento na jornada que se iniciará para os adversários e comensais, e nunca inimigos. É isso. Não é tão grande, mas é difícil ler no celular. É melhor se tivesse escrito numa folha impressa. O que é de verdade é isso, é que o que é bom sempre existirá. Coisas boas que podem aparecer em vários lugares, em várias... Vamos falar do tema política. Políticas boas, realmente que visam ajudar a população, e os políticos que tenham, dessa forma, desenvolvido a visão pela sociedade, pelo povo, pelo pobre, que é normalmente o que mais necessita de políticas públicas. E também, no caso, existem políticos que acham que o bolo deles, o biscoito deles, tudo é muito melhor do que o do outro. Não sei se reparam os acertos, mas normalmente a visão é mais criticar
É muito bom a visão crítica, mas é muito mais criticar para apontar defeitos do que valorizar acertos. É isso que eu quis dizer. E a receita é essa. A receita cada um tem a sua. Cada político tem a sua política, o seu plano, o seu jeito. Mas já prestou atenção que muitos não foram testados. Isso. Sabe aquela receita que ainda não foi testada? E pode sim, promete ser uma boa receita, uma coisa bem gostosa. Em cozinha a gente faz muito disso. A gente começa a fazer uma comida, alguma coisa, e logo você pensa assim, e se eu colocar uma pitadinha disso ou uma pitadinha daquilo? Certo? Tem esse tipo de comportamento. Mas também tem aquele tipo de comportamento de simplesmente tentar aplicar a teoria ou a receita e não questioná-la, não tentar melhorá-la. Mas isso normalmente a pessoa tem que pôr a mão na massa para poder acontecer. E é isso. Então, quando a gente começa a buscar esse tipo de coisa, tanto faz para poder desenvolver os dotes culinários ou para poder entender um pouquinho mais de política, a gente começa a pensar quais os passos que foram acertados, não importa se nossos ou de outras pessoas, mas que deram certo. O que dá certo normalmente, quem ganha, são justamente aqueles que precisam mais de amparo, de ajuda. A meritocracia não deixa a gente enxergar isso. Eu me fiz sozinho. Eu trabalhei muito para poder chegar onde eu estou. E tem uma coisa, um vídeo que eu assisti, foi em 2018, mas ele foi tão marcante para mim que ele conseguiu me fazer pensar sobre a meritocracia que eu levava a sério. Havia uma corrida num campo de futebol, então simplesmente enfileiraram as pessoas que iam correr. Aí tinha pessoas de várias etnias, de várias idades, de várias formações. Assim. E essas pessoas enfileiradas uma ao lado da outra aguardavam a ordem para partir, para começar a correr. Só que ao invés disso, a pessoa que estava controlando a corrida começou a citar coisas para você. Por exemplo, você já passou, dá um passo à frente quem já passou fome. Aí, um ou outro super envergonhado adiantava um pouco. Quem foi que precisou trabalhar para ajudar os pais? Talvez as mesmas pessoas, talvez outras pessoas diferentes deram um passo adiante. E assim foram colocando situações, e as pessoas que se encaixavam naquela situação, elas andavam um passo a mais. E uma delas no último, que desse mais um passo, então, que as pessoas já estavam caminhando algumas, outras não saíram do início, perguntando sobre quem precisou de políticas sociais. Bolsa Família, qualquer coisa nesse sentido. Aquelas pessoas se adiantaram mais na corrida.
E aí, a pessoa que estava organizou a corrida, ela pediu para que as pessoas olhassem ao redor e vissem que, o que tinha acontecido. Desculpe, mas eu fiz uma coisa errada. Simplesmente eles falam que desse um passo para quem nunca precisou de usar políticas sociais. Então, deram 2 passos. É isso. Quem nunca precisou de usar políticas sociais. E aí deram 2 passos. E aí, quem nunca foi discriminado. Entendeu? E adiantando. Quando eles perceberam, as pessoas que tinham ficado para trás porque não tinham tido política nenhuma de apoio afirmativa, elas simplesmente estavam quase no mesmo lugar das pessoas que tinham saído sozinha antes. Aí é isso. Se vocês não têm o mesmo início, mesmo princípio de vida, do tipo ter uma casa, de ter um trabalho, o pai e a mãe com um trabalho já organizado, que tenha condição de estudar, entendeu? Não tem como ele enxergar pessoas que não tiveram esse início. E é isso que eu falo. Tem um comentário que eu fazia há um tempo atrás, que eu achava que as pessoas todas tinham tido a mesma educação que eu tive. Não excelente, mas eu posso dizer que foi numa escola particular. E o que acontece? A partir do 5º ano, até me formar. Mas muitas pessoas que estavam junto comigo no grupo escolar, que era assim que se chamava, de 1ª a 4ª série, estavam no grupo escolar, muitas não estudaram em escola particular, elas estudaram em escola pública. Muitas saíram muito bem, outras nem tanto, mas eu não conseguia enxergar o contexto delas, eu só via o meu. É isso. Então, a gente pensou um pouquinho em política pública, e eu acho que é assim que a gente começa a pensar, a politizar nossa cabeça. Nada fica fora da política. A gente pensa que fica, mas não pensa. A gente não consegue nem ficar fora dela, falar que não quer falar dela, mas nós sofremos as consequências dela. É isso. Boa tarde, voltou a chuva.